Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os preços dos combustíveis sustentam o terceiro mês seguido de deflação. Mas continua o desafio de reduzir a inflação dos produtos essenciais, como alimentos. A seca deixa moradores isolados em áreas de rios no Amazonas. Em outras partes do país, a chuva fora de época enche os reservatórios das principais hidrelétricas. A seleção feminina de vôlei vence e avança para as semifinais do Mundial. E no judô, Mayra Aguiar é tricampeã do mundo. Um feito que nenhum judoca brasileiro conseguiu realizar. O Jornal Nacional está começando. Na região norte do Brasil, mais da metade dos municípios do Amazonas está em situação de alerta por causa da seca. A rotina do seu Raimundo tem sido assim. Nos últimos dias, ele sai da sua casa, que fica numa comunidade ribeirinha em Benjamin Constant, e anda até a beira do rio Javari. Com um balde, ele pega água para a família beber, porque não há mais água potável disponível. Olha, deixando uns 20 minutos aí o barro vai sentar todinho, ela fica mais ou menos limpinha já para gente poder usar, sabe? Mas vocês não têm opção? Bem não, senhor. A gente pede e espera que melhore pra gente aqui, porque não é só para nós, para todas as outras comunidades também, né? E não é só aqui que sofrem essa sequência, não, várias comunidades. As cidades que ficam no Vale do Javari estão sofrendo com a seca. Benjamin Constant passa por uma crise de desabastecimento de água e alimentos, que atingiu todas as 65 comunidades ribeirinhas, além da área urbana. A cidade decretou situação de emergência na última segunda-feira. Nós estamos com dificuldade já do desabastecimento de produtos alimentícios, nós estamos com dificuldade de água potável, nós estamos com dificuldade de combustível. Isso tudo faz com que aumente a nossa problemática sobre a estiagem. A disputa pelo governo de São Paulo. Nova pesquisa mostra Tarcísio com 53% e Haddad com 47% dos votos válidos. O dia dos candidatos à presidência da República. De olho no Sudeste, Lula faz caminhada na Baixada Fluminense. Focado no Sul, Bolsonaro participa de eventos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. TSE não identifica a origem de dinheiro usado pelo PL para pagar a auditoria que apontou, supostas falhas no sistema eleitoral. A apuração em primeira mão que você viu aqui na CNN é do Caio Junqueira. Discussão sobre aumento do número de ministros do Supremo é considerada inadequada nesse momento, tanto por Arthur Lira quanto por Rodrigo Pacheco. E na economia, o Brasil registra deflação pelo terceiro mês seguido. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, enquanto Lula apostou em mais um dia de campanha no Sudeste, Bolsonaro investiu em atividades no sul do país. Começamos então essa edição com o Dia dos Candidatos à Presidência da República. O ex-presidente Lula fez campanha hoje, então, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele participou de uma caminhada com apoiadores ao lado do prefeito da cidade. Terça-feira, 11 de outubro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, faz campanha no sul do país, onde conquistou a maioria dos votos no primeiro turno. Já Lula, do PT, vai à Baixada Fluminense, onde saiu derrotado em todos os municípios da região. Depois de gerarem ruídos no período pré-primeiro turno sobre a segurança do sistema eleitoral, Forças Armadas seguem em silêncio sobre a auditoria das urnas. E TCU dá 15 dias para a entrega do relatório pelos militares. Governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que concorre à reeleição, é afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça, suspeito de usar funcionários fantasmas em seu gabinete. Pelo segundo dia seguido, Rússia faz bombardeio em massa contra cidades da Ucrânia.
ao G7, grupo das potências mais ricas. Volodymyr Zelensky pede mais proteção e mais sanções a Moscou. Na segunda reportagem especial da série Brasil em Debate, as prioridades e os desafios do ensino superior em 2023, após 2 anos de pandemia. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada temos o cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC, e o jornalista Wilson Moerdaui. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. As pesquisas eleitorais seguem na mira do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele tenta emplacar nos próximos dias a discussão em plenário de um projeto para punir institutos em casos de erros de resultados. Hoje a pesquisa IPESP apontou disputa apertada na corrida pelo Palácio do Planalto, com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda à frente. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 54% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 46%. Segundo o IPESP, como a pesquisa não consegue captar o potencial de abstenção, o levantamento incluiu um cenário apenas entre os eleitores que manifestaram muito ou algum interesse na eleição. São os que estariam teoricamente mais propensos a votar. Neste público, que representa 81% do total entrevistado, Lula tem 51% e Bolsonaro aparece com 47%. 2% não votariam em ninguém e 1% está indeciso. No primeiro turno, quase 21% dos eleitores não compareceram às urnas. Olá, chegamos. Boa noite para você, 6h04 pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News dessa terça-feira, para muita gente com cara de sexta, porque amanhã é feriado, hoje é dia 11 de outubro de 2022. Para muita gente, mas não para mim, hein? Estarei aqui amanhã, meio-dia e 6 da tarde, com toda a nossa equipe aqui girando o noticiário. Você sempre bem-vindo hoje, amanhã, pode participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais ou comentar as nossas lives. A gente está ao vivo agora no UOL, também no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Estou vendo aqui, tem enquete. Hoje, a pergunta é essa aí. Você acha que o tema de religião, a religião vai ser determinante para o resultado do segundo turno? Sim ou não? Participe. Tem sido o assunto aí que tem movimentado, pelo menos, as redes sociais. O afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, por uma decisão da ministra Laurita Vaz, do STJ, vai fazer com que o estado tenha o 4º governador só este ano. Quem vai assumir o cargo é o médico José Vanderlei Neto, que já tinha sido vice-governador entre 2007 e 2010. Vanderlei é um nome conhecido na medicina e na política de Alagoas, além de ser amigo próximo do senador Renan Calheiros. Foi Renan um dos principais fiadores para o médico ser vice na chapa tampão de Paulo Dantas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou sobre esse assunto no Twitter, sobre a operação da Polícia Federal. A gente tem aí a mensagem que foi publicada nas redes sociais da presidente do PT. Ela disse que é suspeitíssima a operação da PF contra o governador Paulo Dantas, que lidera as pesquisas em Alagoas. Há 19 dias do segundo turno, cheira a manipulação política no estado em que a superintendência da PF é controlada pelo presidente bolsonarista da Câmara dos Deputados, fazendo referência a Arthur Lira. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O colunista Carlos Madeiro me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18h05 em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Ministério confirma declarações de Damares Alves sobre graves abusos infantis no Pará. TSE manda excluir vídeo de Nicolas Ferreira contra o PT. Levantamento mostra que Lula é o candidato preferido nas cadeias.
Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O Ministério Público Federal do Pará solicitou informações ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre crimes sexuais cometidos contra crianças no arquipélago do Marajó, denunciados pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves. Um ofício foi enviado nesta segunda-feira à secretária executiva da pasta, Tatiana Barbosa de Alvarenga. A denúncia de Damares foi feita durante uma fala na Igreja Assembleia de Deus em Goiânia, no último sábado. Segundo a ex-ministra, crianças de Marajó são traficadas para o exterior, submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais. Damares também disse que explodiu o número de estupros contra recém-nascidos entre 2010 e 2017 e que nos arquivos do Ministério há imagens de crianças de 8 dias de vida sendo abusadas. A senadora eleita terminou dizendo que, ao tentar investigar os casos, o governo teria enfrentado resistência de vários setores da sociedade. Índice de inflação fica negativo em setembro, é o terceiro mês seguido. Além dos combustíveis, agora houve queda em alimentos. Candidato à reeleição, o governador de Alagoas é afastado pela Justiça e alvo da Polícia Federal por suspeita de rachadinha. Aliados falam em ação política. A repercussão dos debates estaduais da Band, que deram largada ao segundo turno. Confirmadas as regras para o primeiro debate presidencial do segundo turno, promovido pelas emissoras do Grupo Bandeirantes, em parceria com TV Cultura, Folha e UOL. É neste domingo, às 8 da noite. Chuva causa inundações e destruição em cidades de Santa Catarina e do Paraná. Ataque criminoso no Espírito Santo. Ônibus são incendiados depois da morte de traficante. Potências ocidentais discutem fornecer mais armas à Ucrânia e novas punições à Rússia por causa da guerra. FMI revisa para cima a previsão de crescimento do PIB do Brasil este ano. Peregrinação à Aparecida volta depois de 2 anos suspensa pela pandemia. Aviões a jato como os Boeing são proibidos de pousar em Fernando de Noronha. Na série especial, um plano infalível. A gente vai entrar na casa da Turma da Mônica. Boa noite, telespectadores! Eita, lá vem palhaça! Boa noite. Ele escapou de uma penitenciária e passou 2 anos foragido. Agora está novamente na cadeia. O criminoso tem nas costas uma condenação a 190 anos de prisão. Viaturas da Delegacia de Investigações Gerais de Limeira, no interior de São Paulo. A operação foi montada para a captura de um criminoso condenado a quase 200 anos de prisão. Ele é fugitivo de uma penitenciária capixaba. O alvo está nesta marmoraria e não oferece resistência. Márcio Vieira foi condenado por assassinar 5 pessoas e por assaltos à mão armada. Ele é investigado também por outros crimes. Boa noite. Boa noite. Os golpistas nas redes sociais têm agido até para enganar as pessoas que querem comprar um animal de estimação. Criminosos usam fotos de anúncios verdadeiros para fazer a negociação. As vítimas descobrem que caíram numa armadilha depois que são bloqueadas pelos falsos vendedores. Itsu foi preso na zona sul do Rio de Janeiro, acusado de agredir a ex-namorada. A mulher disse à polícia que estava sendo perseguida desde que o relacionamento terminou. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que é candidato à reeleição, foi afastado do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ele é alvo da Operação Edema da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Um suposto desvio de cerca de 54 milhões de reais dos cofres públicos é investigado. Veja agora outros destaques desta edição.
O IPCA tem a terceira deflação mensal seguida, o que não acontecia fazia 24 anos. Entre os motivos, a queda nos preços dos combustíveis e de alguns alimentos. Venezuela perde assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Chile e Costa Rica garantem as vagas disponíveis para a América Latina. Integrantes do G7 participam de uma reunião de emergência depois dos recentes ataques russos contra a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou como convidado especial. No esporte, tem título inédito para o Brasil. A judoca Mayra Aguiar conquista o tricampeonato mundial. A polícia do Rio de Janeiro cumpriu 35 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de golpistas. Eles desviaram quase 8 milhões de reais de uma empresa da Baixada Fluminense especializada em ferro e aço.